Olá, seja muito bem-vindo à nossa mentoria semanal. E o tema de hoje é o nosso primeiro tema, primeira aula, né? De fato, eu fiz os outros vídeos para você entender, para você compreender como vai funcionar, para você se preparar, se organizar para participar dessa mentoria. E hoje o nosso tema é como avançar para o próximo nível, seja na vida profissional, seja na sua empresa, né, você como dono e dona de negócio. Afinal de contas, tudo, né, depende, você tendo negócio, depende de você também, né, dos seus conhecimentos, da sua evolução. Primeiro você evolui, primeiro o dono evolui, o proprietário evolui, para depois a empresa evoluir também. A empresa evolui proporcionalmente à evolução do líder, da liderança. Tá? Então, esse aqui é nosso primeiro encontro. Eu estou regravando, na verdade, porque nós tivemos problemas de gravação na mentoria ao vivo. Então, essa aqui é uma regravação para que fique registrado, que essa aula fique no canal do YouTube, que outras pessoas possam assistir também, desde a primeira aula. Então, essa é uma regravação, você não vai ver interação no final, infelizmente, mas o conteúdo que eu vou passar aqui é o mesmo. Então, aqui nós temos o processo, tá? Tudo faz parte de um processo, nada acontece do dia para a noite. Existe um processo para que você saia do ponto A e chegue no ponto B. O que eu quero dizer com ponto A e ponto B? Hoje você tem um desempenho, você tem um resultado, e você quer um outro resultado lá na frente. Esse é o seu ponto B. Mas essa caminhada para sair daqui, para chegar lá no ponto B, precisa passar por um processo de desenvolvimento, de aprendizado, de crescimento, de evolução. Tá? Então, primeira coisa é definir, você já tem definido ou definir o que você realmente quer, quais são os seus objetivos, para onde você quer ir. Porque assim, você pode se desenvolver, desenvolver várias competências, você pode tirar para todos os lados, mas a sua energia também vai estar distribuída. O seu foco não vai estar somente no que você quer. Então, você vai passar muito mais trabalho, vai demorar muito mais para você alcançar aquele objetivo, chegar no ponto B. Tá? Então, primeira coisa, nesse momento eu não vou entrar em objetivos, né, como construir metas, a gente faz isso numa outra oportunidade, numa outra aula, mas primeiro de tudo, para você subir, né, avançar para o próximo nível, seja na vida profissional, como funcionário, seja como dona e dono de negócio, tudo existe um processo. Tá? Isso é uma construção. Você precisa todos os dias, todas as semanas, os meses, aprendendo coisas novas, praticando coisas novas, testando, realinhando, ajustando a rota para que você consiga passar por essa jornada, trilhar essa jornada em direção ao seu objetivo. Aí aqui eu vou compartilhar com você a pirâmide da consciência, que é o quê? É sobre as nossas competências. O que é competência, né? Às vezes as pessoas elas se sentem ofendidas. Ah, você é um incompetente. Inclusive, esse era um dos meus medos, né? É de ser rotulada como incompetente. Mas uma pessoa incompetente nada mais é que uma pessoa que não tem as habilidades, o conhecimento e a atitude naquela determinada, para executar aquela determinada função, tarefa. Ela não tem, lhe falta conhecimento, lhe falta prática, lhe falta técnica, tá? Então, nada mais é que você desenvolver o que você precisa, o que você ainda não sabe, para que você chegue no seu objetivo. Então, se você ainda não está lá, é porque falta conhecimento. Se você está passando trabalho, falta conhecimento. Se está faltando, se você está patinando, está passando trabalho para resolver situações, está faltando competência, está faltando você aprender, né, ter conhecimento e colocar em prática, prática realmente, né, ter experiência naquilo para desenvolver aquela habilidade.
tá? Então, eu vou compartilhar aqui como é que funciona o nosso entendimento sobre a competência, sobre a nossa visão e a nossa percepção sobre as competências. Agora eu vou estar usando meu iPad aqui, então pode ser que eu fique olhando um pouco para baixo, tá? Mas eu vou estar com vocês aqui fazendo essa interação sobre. Deixa eu vou compartilhar aqui no meu. Aqui, ó. Muito bem. Então vamos lá. Como é que funciona a pirâmide do conhecimento, tá? Da competência. Ela se divide em quatro partes. Então, primeiramente, você não sabe que você precisa daquela competência, que você não é competente naquilo. Tá? Então, tem uma situação, você ainda não sabe que você é incompetente naquilo, você não identificou. Nós chamamos essa base da pirâmide de incompetência inconsciente. Você não sabe que você é incompetente naquilo. A partir do momento que você identificou que você tá lá, tá patinando, passando trabalho, tá com dificuldade, tá com desafio, você tem a consciência, você ficou consciente que você precisa aprender algo, que você precisa desenvolver algo, você precisa desenvolver uma competência. Então, nesse momento, na segunda fase, você está na incompetência consciente. Você já percebeu que você precisa desenvolver, né, alguma competência para ter um resultado melhor. E aí você começa ao longo do tempo procurar conhecimento, colocar em prática, ter a experiência, gerar experiência, ajustar e você vai desenvolvendo essa competência. Só que ao longo desse trajeto, você não tem a percepção e a segurança de que você é bom naquilo ainda. Então, nessa fase, você está na terceira fase da competência inconsciente. Você está desenvolvendo. E quando chega no topo, que é a competência consciente, é quando você se dá conta de que você aprendeu. Então, quando chega nessa fase aqui, você já tem a segurança, você já tem o domínio, já tem a habilidade que você precisa para desenvolver, desenrolar, apresentar, resolver aquela situação, aquela demanda que você tem. Então, veja bem, todas as pessoas passam por essas etapas. Os seus funcionários, os seus filhos. Então, pense um pouquinho quando você precisar, você tiver uma situação, né, de desafio, e você não está conseguindo, o que você precisa aprender? E aqui eu tenho uma atividade. Pensa na sua cabeça, lembra aí de uma situação que você não conhecia, você não sabia resolver, que foi muito difícil, foi assustador no começo, e que se acontecesse hoje, ou talvez você ainda faz hoje, que hoje você faria tranquilamente, você faria com uma certa facilidade. Mas a primeira vez foi muito difícil, tipo, você sentiu medo. Você sabe por que que hoje você faz com uma certa tranquilidade, com uma desenvoltura, uma segurança? Porque antes você não conhecia, faltava prática, experiência, até um certo conhecimento para desenvolver aquela situação. E agora você já desenvolveu a competência, você está na competência consciente, você já sabe o que você precisa, você já tá dentro de você o seu conhecimento e as suas habilidades, tá? Então, essa aqui é muito importante a gente saber disso, porque a partir desse momento, tudo fica mais fácil diante de um desafio, diante de um problema, né? Algo novo. Então, a gente se pergunta sempre: o que que eu não conheço? O que que eu preciso conhecer
para o teu resultado melhor. Então, se você não está no resultado que você quer, não está colhendo os resultados que você quer, é porque está faltando desenvolver alguma competência. E aqui, o que acontece? Né? É o processo de evolução. O que a gente espera? Como é que a gente espera que seja o processo de evolução? A gente espera que seja dessa forma aqui, ó. Olha aqui, tá? Nós esperamos que seja assim, bem bonitinho, tudo certinho, tudo acontecendo perfeitamente, mas nem então é isso que acontece, né? Aqui, ó, você vai desenvolver a competência e o crescimento, tá? Então, é uma relação aqui. Então, vamos lá. Como é que acontece de fato? Como realmente acontece, tá? Então, aqui nós temos para cá o desenvolvimento de competências, tá? E aqui, crescimento, evolução. Aqui a gente pode medir, né, em faturamento, salário, o quanto você consegue, né, desenvolver, subir de cargo por tempo, né, versus tempo. Você consegue também, por exemplo, produtividade. Então, o crescimento e a evolução aqui é referente, né, ao que você quer avaliar. Então, como é que funciona aqui? Funciona mais ou menos assim, ó. Você desenvolve sua competência, desenvolveu competência, cresceu um pouquinho. Desenvolveu mais competência, cresceu um pouquinho. Desenvolveu competência, cresceu mais um pouquinho. Aqui também é relacionado a tempo, tá? Por quê? Porque leva tempo para aprender as coisas não acontecem do dia para a noite. Você pegar a parte teórica, aplicar, ajustar, aprender, então isso leva tempo, tá? Então, você desenvolve a competência e aí você cresce, desenvolve a competência e cresce. E aí chega lá um certo momento, né? Você desenvolveu uma competência que você precisava e aí aconteceu algo bem interessante. Você cresce muito. E aí, às vezes, a gente pensa, as pessoas de fora, né? Que às vezes não conhecem a nossa trajetória, a nossa jornada, eles acham que foi por causa disso aqui, ó, que fez, que gerou esse crescimento, que possibilitou esse crescimento todo, tá? Mas na verdade não foi. É um todo aqui, ó. Todas esses desenvolvimentos colaboraram para esse crescimento aqui, ó. Então, sem essa jornada aqui, a gente não teria chego no final tendo esse resultado aqui, tá? De crescimento. Então, o que acontece? E aqui tá a sacada, uma sacada muito grande. Talvez você não tenha nem consciência de que isso acontece. Deixa eu limpar aqui. E aí, presta atenção se isso não está acontecendo com você. Aqui, né, na vertical, é o desenvolvimento de competência. Então, vamos lá, você desenvolveu uma competência, você gerou um certo resultado. E aí você está colhendo o fruto do seu resultado aqui. Só que chega um certo momento que você quer ter mais resultado, você quer ter mais dinheiro, você quer ter mais reconhecimento, você quer ter mais. E aí chegou aqui, ó. E o que acontece aqui? Aqui surgem onde os nossos medos tomam conta, as nossas crenças nos limitam. Por quê? Tem uma parte nova. Lembra que eu falei que você precisa desenvolver primeiro para depois crescer, ter o crescimento? Você precisa aprender primeiro, desenvolver a competência para depois ter o crescimento. Então aqui começa a gerar medo, gerar ansiedade. Então, se você não está bem focado e não sabe o que fazer, se você não tem essa clareza, você não consegue desenvolver o que você precisa, que é essa competência aqui, tá? Então, se você consegue passar dessa fase,
você começa a desenvolver competência, desenvolveu competência, você tem mais um crescimento. E aqui chega num outro ponto, da mesma forma, um ponto desconhecido que você quer ter mais resultado, né? Quer evoluir mais, o ser humano ele precisa de evolução. Então, aqui você tem que identificar o que eu preciso aprender novamente, né? Uma coisa diferente, para que eu consiga ter um novo crescimento. Quer mais, continuar o meu processo de crescimento. Então, você vai aprender uma nova habilidade, uma nova competência e vai gerar um novo crescimento. E aqui nós temos mais um ponto. Então, a nossa vida ela é constante aprendizado, constante. Só que para isso você precisa se conhecer e saber qual é o seu medo, qual é o seu desafio, porque geralmente, quando chega nessa fase aqui, ó, existe um desafio, um problema muito grande, e geralmente as pessoas desistem. Na verdade, a maioria desiste aqui, né? Nessa primeira aqui, ó. E se soubesse que é só passar por essa fase aqui, aprender o que tem que ser aprendido, para depois gerar uma nova etapa de crescimento. Né? São fases, tudo acontece em fases, fases, fases. Então, se você analisar, ó, aqui é uma fase de crescimento, aqui é outra fase de crescimento, aqui é outra fase de crescimento, aqui nós temos uma fase de crescimento. Só que para crescer, ter todo esse crescimento aqui, a gente teve que desenvolver uma, duas, três, quatro competências, por exemplo. E isso leva tempo. Você precisa ser persistente e saber exatamente o que você está fazendo para não perder tempo e não ser frustrante, desgastante, tá? Então, aqui eu deixo para você, tá? Eu deixo para você aqui o que que você precisa aprender a desenvolver, qual é a competência que você não tem hoje, que se você tivesse, te levaria para o próximo nível. Qual é essa competência? Tá? E o próximo nível pode ser mais faturamento, aumento de salário, uma nova função, uma promoção de cargo, tá? Então, qual é a competência que está faltando para você? Tudo é baseado no conhecimento, no quanto de conhecimento e de atitudes que você tem. Porque a competência, ela é formada ela é composta por três pilares: conhecimento técnico, teórico, que você pode aprender em livros, universidades, treinamentos, mentorias como essa, tá? Depois você tem a habilidade, que é colocar esse conhecimento teórico em prática. Então, você vai desenvolver essa habilidade. Só que eu preciso também de uma terceira, que é a atitude. A atitude de fazer bem feito, de colocar esse conhecimento em prática em prol do meu objetivo. Então, observe bem o que você tem e o que você não tem. E aí você pode trazer na próxima mentoria para a gente discutir sobre isso, me mandar pelo direct as suas dúvidas também, que assim que eu posso eu já respondo, tá? Eu espero que eu tenha contribuído com você nessa primeira mentoria, nessa primeira